Bom, gente, chegamos novamente mais uma segunda-feira. Espero que todos tenham tido um excelente final de semana. Mas hoje, especificamente, é dia do nosso tradicional quadro que vem por aí, onde elencamos os principais indicadores que vão ser divulgados no decorrer da semana, fazendo uma análise prospectiva sobre cada um deles. Isso muito rapidamente, de uma forma muito dinâmica. A respeito especificamente da data atual, dois assuntos a respeito de políticas do governo federal, um dando conta sobre arrecadação tributária, outro sobre investimento, que eu quero comentar com vocês. Eles são bem convergentes ou coincidentes nessa lógica, então vamos trabalhar neles hoje. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Olha só o que disse o secretário do Tesouro Nacional. Ele falou na quinta-feira passada, mas agora que eu resolvi dar ênfase a esse assunto. Ele falou que não espera que a arrecadação federal seja recorde em 2024 na sua relação com o Produto Interno Bruto. Ele está se queixando, no seu ponto de vista, de uma questão fundamental. O PIB brasileiro deve fechar, ou na verdade fechou, porque não está bem contabilizado ainda, mas o resultado, certamente ano passado, fechou em 2023 com uma alta de 3%. Em primeiro lugar, já comentei com vocês que eu não concordo com esse dado. Acredito, sou mais as informações do Banco Central, que faz aquela prévia do PIB chamada IBCBR, que contabilizou até novembro uma alta de pouco mais de 2%. Então não vai chegar a 3%, deve ficar entre 2% e 2,3%, no máximo 2,4% alta do PIB. Ele insiste que é 3% e que a arrecadação tributária de impostos federais de 2023 frente a 2022 caiu 0,3%. E diz que isso não é justo. Se o PIB cresce 3%, a arrecadação deveria crescer no mínimo isso. Gente, tais palavras, desculpe Dr. Rogério Seron, no contexto, especialmente no contexto brasileiro, são um verdadeiro absurdo. Vamos lembrar o seguinte: a arrecadação de 2023 frente a 2022 realmente patinou por conta de uma base produtiva mais enfraquecida, ao contrário do que dizem as projeções do PIB. Lembrando que a indústria de transformação caiu de produção, provavelmente o setor de serviços vai fechar em queda e o varejo, vendas do comércio varejista, tende a fechar com uma alta, depois a gente vai comentar sobre isso no que vem por aí, porém no volume de vendas, não na receita real dos lojistas. Então tem coisa meio estranha nessas projeções, mas mesmo assim o secretário do Tesouro Nacional considera que o governo federal foi prejudicado com frustração de arrecadações frente a um crescimento maior do Produto Interno Bruto. Aí eu vou colocar uma coisa: sim, a atividade econômica, como eu comentei, realmente não está nos seus melhores dias, especialmente em função de pressões por altas tributárias, além de instabilidade nas regras, especialmente na área trabalhista, e outros fatores secundários que nós poderíamos botar até os juros elevados ainda. Porém, comparar a arrecadação de 2023 frente a 2022 é um erro também. Vamos lembrar que no ano retrasado, o Brasil bateu o recorde de arrecadação de tributos, mesmo diminuindo várias e diversas alíquotas, especialmente sobre combustíveis, energia elétrica e telefonia. O que aconteceu no decorrer de 2023? Essas alíquotas elevadas foram reeditadas, foram retomadas, e isso, no cômputo geral, não gerou alta de arrecadação, e sim uma pequena queda, porque lá em 2022 as empresas estavam oferindo lucro e a maior parte da arrecadação vem sobre o lucro das empresas. Em 2023, pelas políticas públicas, as empresas tiveram um lucro menor e isso gerou menos base tributária. A verdade é essa. E o Seron está dizendo que tem que recuperar a arrecadação. A arrecadação se recupera não pelo aumento de impostos, já cansei muitas vezes de dizer isso, mas sim unicamente pelo aumento da dinâmica da economia. Isso faz com que juros menores, impostos menores e menos burocracia. E é exatamente, a não ser os juros que realmente estão caindo nesses últimos meses, os outros dois fatores estão pressionando de forma a atravancar, cercear o crescimento econômico do Brasil. Mas junto com isso, o que acontece? Temos um quadro de instabilidade institucional. Vamos falar só em instabilidade econômica. Eu não quero entrar nessas questões da transparência internacional que está sendo investigada, apesar de ter sede na Alemanha,
por um juízo do Supremo. Eu quero falar só sobre segurança ou insegurança institucional no mundo dos negócios. Isso importa em qual sentido? Em primeiro lugar, as empresas que eventualmente querem investir não vão querer pagar mais impostos sobre isso. Criminalidade, juros também afetam. Burocracia e regulamentação inibe as empresas, os investimentos, tanto quanto tributação. E olha o que o Banco Central divulgou hoje a respeito do investimento externo direto no Brasil em 2023. Caiu 17% em relação ao ano anterior, portanto, 2022. E os fatores para isso? O que aconteceu? Só o dado antes. O investimento direto no país fechou em 62 bilhões de dólares em 2023, frente a 74,6 bi no ano anterior, 2022. E no acompanhamento da série histórica a respeito disso, é muito tranquilo de analisar que esse tipo de aporte do exterior no Brasil, ele é muito oscilante, tanto quanto é oscilante não só o clima econômico internacional, mas as instabilidades institucionais e também econômicas aqui no Brasil. Mas o fato é o seguinte: 2023 para 2022 caiu em 17% esse investimento, e isso, como eu falei antes, certamente está ligado a um ambiente piorado dos negócios aqui no nosso país, e isso tem que ser reparado quanto antes. Como eu sempre falo, ainda há tempo e é muito nobre mudar de ideia quando se enxerga erros na conduta da política econômica do Brasil. Mas nossos gestores são muito teimosos, preferem a ideologia à frente da confirmação dos fatos, então, pelo jeito, nada de muito relevante em termos de real atração de investimento, afora discursos bonitos, vai ocorrer, e isso é lamentável. O Brasil está entrando agora em 2024, já estamos no segundo mês, mas, como diz aquela música, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, o povo dessa terra não quer mais trabalhar. Então, 1º de março começa realmente o ano econômico do Brasil com um pé esquerdo na frente. Por que o pé esquerdo? As condições de produção e de investimento estão cada vez piores, e isso não é nada bom. Agora vamos para o quadro, o que vem por aí. Amanhã, na terça-feira, o dado não é do Brasil, e sim da zona do euro, que realmente temos que prestar atenção nesses grandes mercados, porque é destino de muitas das nossas exportações, e nós estamos falando de varejo, de consumo. E qual é a informação, qual é o dado? As vendas no varejo de dezembro de 2023 frente a dezembro de 2022. Lembrando que nos últimos meses essa comparação do mês frente ao mesmo período do ano anterior sempre foi negativa. O último dado em novembro foi uma queda de 1,5%, mas parece que essa queda de consumo nos países europeus, lá no Velho Mundo, está se arrefecendo. Os analistas de plantão de lá estão projetando ainda uma queda, mas mais modesta, de 1,1%. Seria bem interessante ou positivo que esse mercado começasse a reagir para percentuais positivos de consumo nos próximos meses, mas isso deve demorar 2 ou 3 meses pelo menos, se acontecer, porque nós sabemos, a Europa ela está muito instável, especialmente em função da guerra Rússia-Ucrânia, que sempre corre o risco de descambar para outros lados. Na quarta-feira, o dado mais importante que vai ser divulgado é pelo IBGE, que são as vendas do varejo, na comparação que vai sair de dezembro do ano passado frente ao mesmo mês de 2022. Nos últimos meses, em termos absolutos, o volume de vendas vem crescendo. Talvez no último mês de 2023 isso se repita, mas eu venho alertando para uma coisa fundamental. Ao mesmo tempo que o volume de vendas cresce, o faturamento das lojas cai. Isso significa o quê? Vendas em maior quantidade, mas menor ticket médio. E as empresas, especialmente no comércio varejista, elas têm um custo fixo mais ou menos determinado, mais ou menos estável, tanto que se chama custo fixo. Comprometendo esse tipo de custo com faturamento menor, isso pode significar, ou talvez já esteja significando agora em fevereiro e janeiro, menos empregabilidade ou aumento de demissões, o que é lamentável. Na quinta-feira, o indicador vem também do IBGE, vai sair o índice de preço ao consumidor amplo, a inflação oficial brasileira do primeiro mês de 2024. A minha expectativa, pegando por base o IPCA 15, que é a antecipação dessa inflação, é de uma alta de preços na base de 0,5% ou 0,55%. Por que eu estou dizendo isso?
Intempéries climáticas forçam muito para cima o preço dos alimentos. Mesmo que haja uma redução também relevante no custo dos transportes, e isso o IPCA 15 revelou também, esse grupo de consumo, alimentação, pesa muito forte na formação dos preços ao consumidor aqui no Brasil, como em qualquer lugar do mundo, e tal situação deve prevalecer no sentido de gerar uma resultante inflacionária, como eu falei, da ordem de 0,5%, 0,55% em janeiro. O dado em si no curto prazo não é preocupante, por conta de ele estar associado efetivamente a instabilidades, tanto de chuvas como de temperatura, enfim, todas essas tretas climáticas que o Brasil está passando nos últimos meses e semanas. E finalmente chegando agora ao final do quadro que vem por aí e consequentemente desta edição do Fora de Curva de segunda-feira, eu lembro a todo mundo aí que se disponibilizar a deixar o like, compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos, e aqueles que assistem esse canal pela primeira vez, eu faço convite para inscrição. Bom, gente, na sexta-feira também o dado do IBGE, que vai trabalhar muito nesse período dos próximos 5 dias. Vai ser divulgado o desempenho nacional do setor de serviços em dezembro do ano passado. A expectativa é de queda moderada. Vamos lembrar, pessoal, depois de 30 meses de crescimento consecutivo, esse indicador fechou em setembro com uma queda de 1,2% e depois só repetiu decréscimos. Provavelmente, essa realidade não vai mudar de sinal, vai continuar com dados negativos em dezembro e na abertura de 2024. O que será que está causando isso? Certamente é o contexto geral da economia brasileira que não se mostra com tanta vitalidade como há alguns meses ou alguns anos, poucos anos atrás. Então, no meu prognóstico, dezembro nós teremos o 4º mês consecutivo de queda do indicador, o que já amadurece uma ideia recessiva do setor de serviços, o que é lamentável. Espero que no decorrer dos próximos meses a situação melhore, mas para isso tem que cair mais juros, evidentemente, e parar de tanta ameaça de regulamentação do mercado de trabalho e também de altas de impostos, especialmente por parte da União e dos estados. Gente, o Fora de Curva de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo e, se gostou, insisto mais uma vez no like, no compartilhamento e na inscrição do canal. Uma excelente, uma feliz, uma produtiva e lucrativa semana para cada um de vocês. Um forte abraço a cada um. Tchau, gente.